Fala pessoal, eu sou o André Lacerda e esse é o canal São Jorge 777. O meu convidado de hoje não foi jogador, mas é um grande corintiano e um grande músico. Derico. Derico, tudo bem? Prazer te receber aqui. Obrigado pelo currículo que você colocou em primeiro lugar, que eu sou um grande corintiano. Música é uma consequência, na verdade. Com certeza. Obrigado por ter aceito o convite. Prazer Tudo falar bem? com você. Prazer viu? é meu, muito obrigado. Derico, quer começar falando dessa camisa Então, maravilhosa? Bom, eu quero dizer a todos aqui presentes que é um privilégio estar aqui, poder falar do Corinthians. E eu sou corintiano antes de ser músico, na verdade, né? Porque eu nasci numa família de corintianos, né? E eu sempre fui um corintiano praticante, né? Até 1992. Depois nós falaremos sobre isso. Essa camisa aqui, porque o André falou, Dricão, vem aí, vamos falar, tal, não sei o quê. Traz a flauta, né? Traz um instrumento pra gente fazer uma graça, aí venha com o seu manto. Uma coisa que você usa e tal, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem. Então eu tenho uma coleção de coisas do Corinthians, né? Carteira, chaveiro que eu uso, camisa, um monte, luva de sinuca, que eu jogo sinuca, minha luva é do Corinthians e tal. Um monte de coisa, né? Quadros e tal. Mas tenho essa camisa. Que essa camisa foi me dada pelo Ronaldo, fenômeno, que ele usou a camisa e é uma heresia, na verdade, que eu cometi, porque eu lavei, porque eu queria usar, né? E então eu falei, eu não vou ficar usando camisa que depois uma hora você vai ter que lavar, né? E eu não sou desses de, assim, determinadas coisas eu não guardo para nunca mais, sabe? Tá. Então eu poderia ter colocado essa camisa num quadro e ter exposto, e não, eu quero usar, né? Como eu uso carro antigo meu, como eu uso as coisas, eu uso, né? As coisas que eu tenho. Então eu lavei. Então isso eu peço desculpas aos mais xiitas. E foi um presente, cara, que o Ronaldo me deu, com a camisa dele, com o nome dele. E eu guardo com muito carinho, cara, porque foi uma... Inclusive, ele queria autografar, eu não deixei. Eu falei, não, cara, essa camisa eu vou usar, é minha. E aí vai sair autógrafo, né? Não, e depois fica borrado, aí quer botar camisa preta, aí vai... Sabe, não funciona. Falei, não, deixa, vai ficar... o seu autógrafo está no meu coração, tá, não sei o que. E aí eu tenho outras que são autografadas, aí sim, camisa branca, né? Autografada que eu não uso, eu deixo lá guardada. Mas nenhuma está em pedestal, assim, eu não tenho. Porque tem muita gente que emoldura. Faz um santuário, uma coisa assim. Eu não tenho essas coisas, não. Eu uso mesmo. Eu gosto de pegar na camisa também. Então, exatamente. Porque senão fica uma coisa meio ela. intocável, sabe aquela coisa? Isso não funciona, né? Uhum. Então, essa camisa é uma camisa que eu realmente uso. E as outras eu tenho lá. Eu tenho algumas coisas que eu durante uma época eu fui no Corinthians, que eu tinha umas coisas, uns projetos que eu queria fazer lá, né? Conversei com o Basílio, inclusive, que era o cara que arregimentava toda... Fui lá na São Jorge 777, que é onde fica a sede da administrativa e tal, né? Era, né? Agora não é mais. Mas então eu não tenho essa pegada Corinthians de ficar babando ovo para São Jorge. Eu sou mais humanoide, assim. Quando você chegou, falei, Derico, essa combinação de preto com roxo eu acho espetacular. E você falou o que para mim? Deve ser espetacular, mas eu sou daltônico, então eu não vejo, né? Eu sou corintiano porque eu vejo preto e branco, né? É o time certo, então, né? Assim, se eu morasse em Minas, eu seria Atlético Mineiro. Se eu morasse no Rio, eu seria Botafogo. Se eu morasse em Santos, eu seria Santos. Se eu morasse em Fortaleza, eu seria Ceará. Mas eu sou daltônico, cara. Eu não vejo essas cores assim muito diferentes, assim, roxo. Isso aí, para mim, não existe. Você falou de família corintiana? Todo mundo corintiano? Todo mundo corintiano. O início dos meus... Somos em 3 filhos, né? Meu pai corintiano, meu avô corintiano, meu bisavô corintiano... e a família toda corintiana, né? Aí para desgraça do meu pai, o meu irmão mais velho durante um período muito curto foi São Paulino. Inclusive tem relatos, registros dele de São Paulino que eu mantenho
nos meus registros familiares, para que ele não cometa esse erro e que as outras pessoas que venham pós não cometam esse mesmo erro. E o meu irmão do meio, o Serginho, durante um período também muito curto, foi palmeirense. Então, meu pai, coitado. Eu sempre fui corintiano, eu não tive esse deslize, né? Mas aí agora todo mundo corintiano, meus sobrinhos corintianos, meu filho. Aí os filhos, tem alguns que não estão muito suscetíveis ao futebol, na verdade, né? Porque o futebol, a gente é de uma época, eu não sei quantos anos você tem. Quantos anos você tem? 42. Então eu tenho 56. Eu sou de uma geração em que o futebol realmente seduzia. O futebol era uma coisa muito, muito enraizada, né? Os jogadores ficavam muito tempo nos times, né? Então, você tinha uma relação com o futebol diferente da relação com o futebol que você tem hoje. A relação de torcidas também era diferente, né? Então, você tinha o Morumbi, por exemplo, eu cheguei em jogo do Corinthians na final do Paulista, por exemplo, tinha 138 mil pessoas. Você estava lá em 77? Eu estava no segundo anel do último anel da arquibancada. Eu estava sentado no parapeito do último andar da arquibancada. Que legal. Eu com meu irmão. E isso foi em 77, né? Em outubro. Completou agora 45 anos. Foi dia 10, né? 13 de outubro. Dia 13 de outubro. E tinha um esquema ali que, se fosse uma final entre Corinthians e Palmeiras, por exemplo, teria teoricamente meio estádio para cada lado, né? Era assim que funcionava, né? Às vezes a gente tinha inclusive um gomo que não tinha ninguém para divisão dos estádios. Então você tinha 3/4, né? Não sei como é que era o esquema, que era meio a meio, mas tinha um gomo que não tinha ninguém, um outro gomo que não tinha ninguém. Isso. E aí ficava todo mundo dos lados. Uma questão até de logística, de segurança inteligente, tudo bem. Agora não existe mais isso. Então eu vivi isso, eu vivi a saída do estádio. Como era a saída do estádio? Eu ficava no ombro. Posso contar essas histórias? Eu Sem ficava dúvida. No ombro do meu irmão. Meu irmão tem 2,5 metros de altura, né? O mais velho, que era o São Paulino, o Guto. Eu ficava no ombro do meu irmão, porque eu era molequinho, né? Eu tinha 10 anos de idade na época, 11. E antes mesmo, eu fui em 74, eu ia no Maracanã ver o Corinthians jogar no Brasileiro, isso foi em 72, 73. Eu lembro de ir em estádio em 70. E com quem você viajava? Você era criança, né? Com meu pai. Meu tá. pai, minha mãe, meus irmãos. A gente viajava todo mundo. Não para ver o jogo. A gente estava no Rio e ia ter jogo Corinthians e Vasco. Por exemplo, teve um jogo Corinthians e Vasco no Maracanã. O placar era aqueles placares que você ficava trocando as chapas. Placar manual. Imagina, isso não existe mais. As pessoas, eu estou falando aqui, as pessoas não sabem nem do que se trata isso, né? Na verdade. Então eu vivi isso e eu lembro das saídas do estádio. Meu pai ressabiado, lógico, eu moleque, menino, mas não tinha essa coisa era assim, eu ficava no ombro do meu irmão por uma questão até de segurança mesmo, tal, mas um conforto mesmo, porque ele era muito grande ou muito pequeno, e aquela muvuca tal, para você escapar a mão de alguém e tal, não sei o quê. Então ele me punha aqui e aí eu via tudo, né, cara, porque eu tava 2,5 metros de altura, mais o meu 1 metro. Eu estava, né, era uma delícia, né, para mim, essa memória que eu tenho afetiva de saída de estádio. Outra coisa, por exemplo, que eu me lembro é que, por exemplo, a gente via o jogo, eu, por exemplo, no Pacaembu, né? O tobogã do Pacaembu era o lugar onde a gente assistia. Saudoso, né? Pacaembu, né? Saudoso Pacaembu e saudoso tobogã, né? Porque todo mundo fala que é uma aberração urbana, né? de urbanismo e tal, o tobogã, porque o tobogã não era nada, né? Era um vazio, né? Tinha uma concha acústica lá, exatamente, né? Era uma concha, na verdade. E aí construiu-se o tobogã e era uma delícia ficar no tobogã, né? E eu lembro que no intervalo a gente ia pedir um sanduíche ou pedir uma água, alguma coisa, e ia no banheiro. O banheiro era uma piscina, cara. Era um negócio absurdo. Você olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, cara. Como é que faz, né, cara? Uma galera de chinelo, andando naquele pocilga, aquele negócio. Só que era tradição, cara. Era aquilo ali. Nunca que você... Agora você vai na Arena Corinthians, você tem aqueles banheiros com porcelanato. Dá até vontade de ir ao banheiro. Exatamente. Mas perdeu aquele romantismo da antiga, tal, que você tinha. Então, assim, eu sou dessa geração. Eu sou da geração de ir em estádio
curtir o domingo, ou a quarta noite, como era normalmente, né? De quarta noite e domingo à tarde. Então eu presenciei muita coisa assim de memória que me fez muito bem durante muito tempo, até o fatídico jogo do Corinthians e Flamengo em 1992. Aí acabou, eu nunca mais fui. Libertadores. O Flamengo é de 2-0 do Corinthians. O jogo das garrafadas. Aquele jogo foi incrível, cara. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu não sei se muita gente corintiana vai lembrar, mas as pessoas, porque acredito eu que tem muita gente que goste de futebol, que assista ao seu programa, que não necessariamente é corintiano, gosta de ouvir as histórias, e tem muita gente que passa, que ou passou ou vai passar por aqui, jogador ou não, que também jogou em outros times, que são ídolos em outros times, né? Isso também é legal no futebol, né? Você poder curtir o Neto, que jogava no Palmeiras e foi jogar no Corinthians, o Casagrande jogava no Corinthians e foi jogar no Flamengo, sim, o Rivelino, sabe? Então tem essas coisas. Então o que foi esse jogo? Esse jogo foi o seguinte, foi um jogo da Libertadores em 92, Corinthians e Flamengo. Acho que foi 91, né, Delico? Não, acho que foi 91 ou 92? Acho que foi 92, foi campeão brasileiro cara. Em 90 e o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 90. Então foi em 91. Exatamente. Então, mas eu acho que foi final de... Eu lembro que estava... Para mim, eu tenho na minha cabeça que foi 92. Mas, bom, que seja 91. Eu estava no estádio com o meu irmão, Guto. O grandão. E a gente ficava... Nesse jogo, a gente ficou na frente da Gaviões, no Alambrado. E eu já estava no Jô. Então a galera da Gaviões, Derico, e eu, puta, legal, puta êxtase, né? Aquela catarse, né? E eu, pô, que legal, né, cara? E eu tinha acabado de entrar no Jô, então aquela coisa, tudo pra mim era uma puta novidade, né? Tava um clima bem legal. Muito legal, cara. E todo mundo feliz e tal. E o Pacaembu lotado de corintiano, né? E aí a gente tomava aquelas garrafinhas, também uma outra coisa que depois acabou mudando, a gente tomava garrafinha de Brahma, era aquelas garrafinhas de Brahma rótulo preto, pum, tomando. E eu cheguei no estádio com meu irmão, era meio-dia, 1h da tarde. E o meu irmão tinha uma bandeira, ele tem 2,5 metros, o mastro, a bandeira tinha 4 metros. A bandeira quadriculada com o símbolo do Corinthians no meio, assim. Uma bandeira linda, ele que fez. Puta, caralho. E aí ele tinha um bambuzal que tinha 6 metros. Então ele, com aquilo, era uma coisa gigante. Depois eu conto a história que a gente foi preso no Pacaembu também. Um dia. Passamos o jogo inteiro no Chilindró. Corinthians e América. Aí começou o jogo, cara, aí o Corinthians não desencalacrava, cara. E aquela coisa, o Corinthians acabou de ser campeão brasileiro, né, cara? O primeiro título do Brasil, né? Do brasileiro, o gol do Tupanzinho e tal. Puta, a gente... agora o Corinthians vai ficar internacional e tal. E aí, cara, o Corinthians perdeu o segundo gol do Flamengo. Você me corrija se eu estiver errado. Começou uma rebelião no estádio, cara. Começaram a jogar as garrafas vazias no campo. Então já era para interditar, já ia acabar, já tinha fudido tudo. E o meu irmão, cara, começou 2 metros de altura, começou a subir o alambrado, porque ele foi... aquele êxtase, aquela coisa, começaram a invadir o campo. Incontrolável, cara. E aí tinha aqueles PM com cacetete e com pastor alemão. Aqueles pastores que ficavam de frente, você lembra disso, cara? Ficavam ao redor assim do campo. Era um negócio que quer dizer, para nós aquilo era normal, era tradição, não tinha uma ostensividade ali. Só que quando começou essa invasão, ficou todo mundo louco, os cachorros começaram a latir, ficou incontrolável. E a partir do momento em que um começa a jogar garrafa, o outro já vai querer. Lógico, porque o outro então. Também. E aí, cara, começaram a invadir. Começou a cair alambrado, começou a virar... E o meu irmão começou a subir no alambrado, e eu puxava e falava, Guto, não, cara, não. E os caras jogando garrafa. Então eu falei, cara, vão jogar garrafa na tua cabeça, cara. A gente tem que sair daqui e não entrar no... E ele, porque os caras podem se dar... E eu falei, nossa, cara, vai dar merda. Aí eu consegui convencer meu irmão a não pular, né? Ele desceu. Só que ele descia, cara, e ele pegava o alambrado assim, cara. Sabe o gol que o Ronaldo fez contra o Palmeiras? Sim. Que ele pegou o alambrado e caiu o alambrado? E ele e a galera...
tava assim o esquema, cara. Eu tô rindo aqui porque Não, você contando... mas a história é terrível, cara. Foi trágico. E aí, cara, quando eu consegui fazer o meu irmão descer e persuadi-lo de não pular, começaram a jogar os engradados. Pararam de jogar garrafa e começaram a jogar assim, cara. Invadiram o bar, porque o Pacaembu tinha os bares, os inferninhos lá, né? Os cavernas, que eram os bares. Puta, cara, entraram dentro dos bares, começavam a pegar os... E jogava se tinha garrafa, se não tinha. Os caras, eu não sei de onde que saía aquela força toda para pegar um engradado e jogar por cima do alambrado e longe. Não é que ele jogava por cima do alambrado e caía aqui. Jogava por cima do alambrado e caía lá. Pronto, cara. A fusarca estava criada. Eu consegui pegar meu irmão, cara, e eu tinha... foi em 91, você está falando? Eu tinha 25 anos de idade. Meu irmão tinha 31. Moleque, tudo moleque. Puta, como se... Vamos sair. Saímos, cara. Quando a gente começou a sair, cara, aí virou aquela zona toda que a gente não presenciou, né? Vocês deram sorte, então, de sair antes. De sair antes de ter dado... Morreu gente. Foi uma coisa terrível, cara. Nunca mais eu fui no estádio, cara. Eu falei assim, cara... Meu filho tinha 1 ano. 1 ano de idade. E eu falava, puta, eu vou levar o Felipe nos estádios, eu vou levar... Pô, e eu tava esperando dar 2, sabe? Pelo menos ter uma idade um pouco mais civilizada para levar ele. Eu nunca fui com ele no estádio. Olha que loucura. Nunca entrei com meu filho no estádio de futebol. Pode aproveitar agora, fazer uma promessa para ele. Mas agora ele já também não curte muito futebol. Eu fui com a minha filha, a minha Luísa, que tem... O meu filho está com 32 anos, né? Uhum. Minha filha está com 25. Com a Lu eu fui uma vez na arena de camarote, aquela coisa, né? Puta, tá o presidente, Aí ela, nossa, que legal que é o estádio. Eu falo, que você não pegou esse estádio é legal. Crime, né? Mas aí depois de muito tempo, nós estamos falando de 91, eu voltei ao estádio na época do Ronaldo, 2008. Fiquei 17 anos sem ir no estádio. Ficou um trauma para você, então? Eu não vou em estádio, cara. Não vou. Eu fui uma vez, só para falar que eu nunca mais fui, em 2005, 2006, eu estava em Belo Horizonte e fui ver um jogo do Santos e Cruzeiro no Mineirão. Também fui convidado, foi um puta esquema, parei o carro dentro do gol, sabe aquelas coisas, sabe? Que o cara monta um esquema para você, não, delicão, tal. São as prerrogativas de você ser famoso e tudo mais. Tal. Eu uso muito pouco isso. Mas em determinadas situações é até legal, como essa foi. Eu tinha um domingo que era um day off, que eu estava em Minas fazendo uns shows, e domingo eu não tinha nada. E era o tal do jogo que era o Cruzeiro e Santos, que eram os dois times top, que o Cruzeiro acho que foi campeão e o Santos era um puta time. Acho que foi 2005, 2006, uma coisa assim. Foi no comecinho dos pontos corridos. Isso. Cruzeiro em primeiro, Santos atrás. Exatamente. Foi um puta jogo. Era tipo o jogo que era a tal da final, uma coisa assim. Não era a final, mas era um jogaço de bola. E eu falei, cara, vou ver, né, meu? Puta jogo, cara. E eu não sou nem Cruzeiro nem Santos, então eu vou ver o jogo. Curtir, né? Vou lá ver o jogo, né, cara? E ainda tinha, você pode tomar uma, ficar lá no quietinho, no ar-condicionado e tal. E nesse jogo eu fui. Aí depois eu voltei aí quando o Ronaldo foi pro Corinthians. Aí eu comecei a ir de novo, aí eu ganhei a camisa, não sei o quê. Mas aí eu fui pouco, eu fui algumas vezes. Aí eu fico na cabine de imprensa, sabe? Muda um pouco o esquema. Nunca mais eu fui num jogo de futebol que eu sentei numa cadeira, não fui mais. Talvez eu não consiga ir. Viver o que você e teu irmão viveram... pra cara, mexer eu fui preso, com a cabeça cara. mesmo, né? Eu fui preso, cara. Que história é essa dele? Então, eu fui... Corinthians América, você falou, né? Fui no... Puta, tem cada história, cara. Tem uma com o Corinthians e Juventus, no Pacaembu. Eu tava com meu irmão, aí o 0x0. Jogo... Também, puta jogo bom, o Corinthians podia dar. E tinha o tal do Ataliba, que era da ponta do Juventus, que depois o Corinthians comprou. Depois desse jogo, o Corinthians comprou, o Vicente Matheus comprou o Ataliba. E foi campeão na época da democracia corintiana. Exatamente, 82, 83, né? Foi bicampeão, né? Exato. Aliás, podia ter sido o tri, não foi por causa do Santos, né? Perdeu pro Santos. Foi. O gol do Serginho Chulapa. A gente estava no Pacaembu.
Aí 0x0, tá, e tal coisa. No intervalo, vamos no banheiro, tal, pegar uma cerveja, tal, não sei o quê. Fomos no banheiro e aqui é puta fila, né? Tudo fila e tal. E era 15 minutos de intervalo, não dá tempo de fazer nada, né? Quando a gente voltou, tava 2x0 pro Juventus já, bicho. Pô, eu falei, caralho, mas como assim 2x0 pro Juventus? Porque o Juventus fazia gol, ninguém falava nada, né? Você não ouvia, gol, não tinha, Juventus fez o gol, nem a torcida do Juventus comemorava. Aí voltamos, o outro meu irmão que tava lá segurando o lugar, né? Pô, 2x0 pro Juventus, 2 gols desse cara, desse Ataliba, do Gago, né, meu? Olha só. Aí perdeu o jogo. Aí deu uma semana, o Ataliba estava sendo contratado pelo... O Vicente Matheus era muito louco, né, cara? Eu lembro que quando o Corinthians foi campeão em 88, cara, do Campeonato Paulista... Gol do Viola. Gol do Viola. Eu tocava numa casa em São Paulo chamado Cotton Club, na Franz Schubert, ali na Cidade Jardim. E foi campeão domingo, né? Aí eles fecharam o Cotton Club para fazer a festa do Corinthians na segunda e chamaram o staff que tocava, eu tocava junto, né? Nem no jogo eu tava ainda, imagina. E eu fui fazer a festa do Corinthians no Cotton Club. Cara, mas você não faz ideia, bicho. Da Marlene Matheus em cima da mesa. Fazendo misérias, cara. O Vicente Matheus lá quietinho, minha esposa. Mais controlado. Puta, mas foi muito gozado, cara. Aquela festa foi profissional, cara. Fechado, boteco fechado, boate, né? Aí os jogadores com as esposas, as piriguetes lá, de gente, meu Deus do céu, cara. Aquela festa foi legal. E aí fui preso. Não contei. Meu irmão com aquela porra daquela bandeira de 6 metros, né, meu? Não sei o quê. Aí veio o guarda. Por favor, baixa aí que não pode. Porque não podia, né? Pô, ele acabava com... Tanto é que quando tinha o manto do Corinthians, um pouco antes de você começar, eles recolhiam o manto, botavam embaixo e não tinha mais jeito. Meu irmão não, cara. Ele queria mostrar que a bandeira dele era gigante, que aparecia na TV, né, na Bandeirantes. Tá. E ele tinha feito tudo, né? Ele tinha preparado... dele. Ele botava no capô do carro, fazia... muito louco. Uma vez, duas, na terceira vez, tchau. Pegaram, prenderam e eu tava junto, né? O senhor vai também. Aí ficamos. O Corinthians falou, perdeu também, né? Nossa. E aí fomos embora do jogo, acabou 11h30, 11 horas. Saímos de lá tipo meia-noite. Era só, tipo, vai ficar de castigo, né? Não era prisão, né? Então não teve circunstancial, não teve nada. Saímos de lá, voltamos a pé do Pacaembu para casa, que a gente morava ali no Campo Belo, em São Paulo, perto do Shopping Ibirapuera, longe pra caceta. E na época tinha uma coisa que chamava Grupo Sérgio, que era o rodízio de pizza. Grupo Sérgio, tinha um monte de lugar. Aí a gente parou na frente, tinha um Grupo Sérgio na frente do aeroporto de Congonhas, que era próximo de onde a gente morava, muito próximo. Então a gente veio andando do Pacaembu e o Grupo Sérgio era 24 horas. Começando aquela onda dos 24 horas, ficava aberto direto e tal. Não existia isso em São Paulo, né? Estou falando da década de 80, começo da década de 80. Eu tinha 16 anos, 17 anos, acho, 82, 83. Aí paramos no Grupo Sérgio, cara. Comemos cada um 27 pedaços de pizza, cara. De tão puto que a gente falou, vou comer todos os sabores que tem nessa... E aí vinha o cara e a gente, quer um pedaço. E era fininha, uma pizzinha pequenininha assim, pá, 27. Eu falei, cara, você tem a manha de saber quantos pedaços a gente comeu? O garçom falou, cara. Cara, vocês comeram 27 pedaços de pizza. Vocês querem mais um? Foi a melhor coisa do dia. Né? Da noite, né? Da noite, E aí voltamos para casa, cara. Tem um monte de história. É muito legal, cara. Lembrar dessas coisas assim é sensacional. Muito... Derico, eu não posso estar com você aqui e deixar passar a oportunidade de falar um pouquinho do Jô. Fique à vontade. Que é um Fluminense fanático. É uma pessoa que a gente sente muita falta, sim, claro. Então eu queria falar um pouquinho sobre o Jô com você. Fique à vontade. Como a gente falou, era uma pessoa apaixonada por futebol, sim, torcedor ilustre do Fluminense, sim, escreveu livro sobre Copa do Mundo, sim, foi comentarista de Copa do Mundo. Vocês conversavam sobre futebol de vez em quando? Sim. Ele era um cara muito... A gente conversava de tudo, né, cara? Porque o Jô, ele transitava
em qualquer onda, né, que você pudesse imaginar, né? Surfava todas, né? E umas com muito mais desenvoltura do que outras, mas ele não se furtava de falar sobre nada, né? Mesmo porque o assunto te traz conhecimento também, né? Você não só despeja conhecimento, você absorve, né? Então ele era um cara muito inteligente nesse sentido, ele tinha uma troca muito interessante. Então, por exemplo, eu lembro que a gente falava especificamente sobre futebol, e ele falava assim, cara, eu não entendo como é que uma pessoa pode ter 2 times. Você vê o Bira falá que ele é Bahia na Bahia, ele é Corinthians em São Paulo, ele é Botafogo no Rio, ele é Grêmio no Sul. Ele brincava que o Bira pegava o jornal. Ele vai, exatamente. Na Rússia, ganhei, perdi. Isso, na Bulgária, eu empatei na Alemanha. Ele fala, não pode ser. Aí o Bira falava, não, mas são amores diferentes. Bira, fica. Então, assim, era uma coisa de muito... como é que se fala? Muita entrega, né? Ele era um cara que realmente gostava do Fluminense. Ele era... ele morava no Rio, Carioca, né? Veio para São Paulo muito cedo, né? Morou em São Paulo durante muito tempo. Então agora você é do Carioca, mas em São Paulo você torce para que time? Para o Fluminense. Como se tivesse alguma coisa certo, que... né? E é a mesma coisa comigo. Eu sou Corinthians em qualquer lugar do mundo. Mas ele vivenciou muita coisa no futebol, né? Que também é uma coisa muito interessante. Copa de 54 ele estava lá, né? Ele estava lá. O tio dele, né, o Canela, foi técnico de esportes, né? Eu acho que foi técnico de futebol, inclusive. Foi. Né? Do Flamengo, do Flamengo, né? Foi técnico de natação. Então ele ia com o tio dele ver jogo. Aí era uma vivência muito intensa. Intensa, exatamente. Então ele conversava sobre isso, as frustrações dele, falou que chorou, teve momentos de muita emoção na vida dele com relação ao futebol, né? O Família Trapo que ele gravou com Pelé, né? Que é uma cena histórica, né? Ele com o Zelone e o Golias, né? Tentando fazer o cara bater um pênalti. Como é que faz para bater um pênalti? Aquela cena é sensacional. É histórica, né? Então isso é uma vivência do futebol, né? Não é uma vivência do teatro, não é uma vivência do futebol, na verdade, né? Então isso é uma coisa que muito pouca gente tem, né? Muito pouca gente consegue vivenciar isso. E a gente teve a oportunidade de não vivenciar o momento, mas de ouvir as histórias que ele tinha para contar, né? E é muito legal, porque, além de tudo, ele tinha um talento muito especial do storytelling, dele contar a história de uma forma que era sedutora, cara. Você prendia a tua atenção de uma forma que você fala, não para de contar isso nunca mais, né? Se pra gente que tá assistindo era um prazer, era uma coisa muito interessante, imagina para vocês que estavam ali com ele, convivendo diariamente. Exatamente. Tendo essa oportunidade de bater um papo, trocar uma ideia com ele, né? E ele era muito generoso, ele falava mesmo, assim. Ele não ficava assim, não, eu não quero, não, depois eu... Não. Você quer saber, cara? Então tá bom, então senta aí que eu vou contar a história para você, entendeu? Então era muito legal, né? Porque assim, algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes ele fazia exatamente essa pergunta. Você quer mesmo saber? Porque às vezes você fala assim, tipo para puxar papo, sabe, para parecer ser um cara simpático. Você fala, ô Jô, e aquela história lá do sei que lá? Ele fala, você quer saber mesmo? Eu falo, lógico, então tá bom, então vou senta contar aí. Direito, então senta aí, E aí, ele contava um livro, cara. Cada história da vida dele é um capítulo de um livro gigante, tanto é que escreveu dois volumes de um livro de 600 páginas cada um. Eu li o Xangô e li esse livro da Copa de 54 que ele escreveu com Armando Nogueira, se não me engano. Acho que é Armando Nogueira, e pode tem ser. Mais um... Aí ele fez o livro da vida dele, né? Os livros do Jô com o Matinas. Suzuki. E então, assim, na verdade, a oportunidade que a gente teve de vivenciar, eu fiquei 28 anos com ele, né? Na verdade, né? Trabalhando. Então era tipo, cada dia era uma aulinha de faculdade ali, sabe? Metade da tua vida você... Exatamente metade da minha vida. Você viveu com o Jô, tenho 56, vivi 28 com ele. Você lembra a primeira vez que ele te chamou de assessor para assuntos aleatórios? Exatamente. Eu tinha uma... Foi logo no começo, né? Eu tinha acho que 2 ou 3 meses de casa. E eu era o único que tinha um microfone para mim, né? Porque eu tocava flauta, né?
Então, todo mundo estava lá, sentado, plugado, né? Baixo, guitarra, piano, né? Batera, tal, não sei o quê. E eu tinha um microfone para tocar flauta. Então, ficava lá aberto o microfone e tal. Aí, um dia, ele estava lendo uma notícia... porque ele sempre lia uma notícia, né? Quando começava o programa. Estamos aqui, começando mais um João 11h30, tal, não sei o quê. E era uma época que não tinha internet, Nem né? zero. Então, o Era programa carta. dele... Era carta. Ele lia carta. Imagina. Exatamente. Imagina. Cara. Era uma fonte de informação para muita gente, Exatamente. né? Então, o que ele fazia? Os primeiros speeches dele no começo do programa eram notícias de jornal, que ele ficava analisando. Então, veio uma notícia de jornal, isso numa segunda-feira, de que uma empresa de bebidas, uma cerveja que estava tentando entrar no Brasil, né? Por conta da abertura, uma coisa assim que estava começando a rolar, né? Depois do Collor, né? E ela não conseguia entrar por uma questão de ambiental. E o Jô, pô, mas é uma questão ambiental. E, cara, eu ia voltando um dia antes, domingo, eu estava na casa do meu irmão, mais velho, que é designer, arquiteto. Foi um churrasco e tal. E ele comprou essa cerveja, da qual o Jô falou na segunda-feira. Vamos experimentar a cerveja e tal, tá chegando no Brasil, tal, eu consegui, pau, então, cerveja gostosa, tal, diferente, tal, tal. E o meu irmão falou, cara, só que tá um problema sério, cara, porque é uma lei ambiental, pelo seguinte, porque o padrão das cervejas em lata no Brasil são 3 cores. Uma cor de fundo e mais 2 cores que você pode brincar, né? Tá. Dourado, amarelo, preto, tal, vermelho. Tal. E essa tem 3 cores, 4 cores. Né? Passou. E aí tem um problema ambiental porque usa mais fixador. E o fixador é poluente, blá, 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 e aí veio o ambiental e travou. E domingo, vamos embora. Segunda-feira acordei, tinha acabado de ouvir essa história. Estou lá sentado e tal, e o Jô falando. Não tem, cara, coisa ambiental. Aí eu, não sei o que me deu, cara. Eu estava sentado, levantei, fui no microfone e falei, eu sei. E uma das máximas do espetáculo é que você não pode interromper um monólogo, um speech. Ele olhou e falou, quem me interrompe, né? Que cagada que você fez, né? Você já deu uma... Aí ele olhou para mim e falou, não, eu sei. Temos aqui um expert em leis ambientais. Derico, conte para todo mundo, então, o que você sabe. E aí, cara, é que me deu a ficha de que eu estava falando agora num momento de um programa que era formador de opinião, numa segunda maior emissora do mundo, do país, para não sei quantas milhões de pessoas. Eu falei, quer saber, bicho? Acontece o seguinte, Jô, é que é tal, é uma lei ambiental que por conta dos fixadores, as coisas, tal, e aí é por isso. Aí, todo mundo, tipo assim, peguei o cara, né? Ele, muito bem, tchau, senta, tá. Aí, acabou o programa, veio a Dileia Frades, que era a diretora do programa, falou, Derico, que sensacional, é isso que a gente quer, que vocês interajam mais, é uma coisa, parabéns. E só eu tinha microfone. Tá. Então, muito bom, ótimo. Tá, obrigado. Acabou, segunda-feira, vamos embora, terça-feira grava de novo. Estou lá sentado. Aí o Jô leu como sempre, todo programa ele fazia isso, leu uma notícia falando que tinham encontrado uma tartaruga encalhada no sul da América do Sul. Uma tartaruga com 2 cabeças, encalhada no sul da América do Sul. Mas uma tartaruga... Mas ele não teve dúvida. Derico, nosso expert. Aí começou, era consultor, até virar assessor, eu passei por etapas. Foi subindo de Fui subir, cargo, foi exatamente. exatamente. É tipo plano de carreira. Uma tartaruga de 2 cabeças no sul da América. Eu falei, aí é o meu tempo de pensar na resposta, porque nunca teve roteiro, né? Nunca teve um negócio, vou falar sobre isso, agora você fala sobre isso e a resposta é essa. Nunca. Em 28 anos de programa, nunca tive isso.
Então, meu tempo de pensar é eu levantar da cadeira e ir para o microfone e aí eu tenho que falar, né? E outra coisa que eu nunca fiz foi falar não sei. Então, alguma coisa eu tinha que responder. Tartaruga de 2 cabeças e tal. Eu levantei e falei, pô, João, é o seguinte, cara. A tartaruga vive na Antártida. Olha a ideia. Começou a viagem. E aí, quando ela vai desovar, ela vai para os trópicos. Ela busca águas mais quentes. Aí ela saiu da Antártida, começou a subir para os trópicos. Quando chegou no sul da América do Sul, ela ficou em dúvida se ela ia para o Atlântico ou se ela ia para o Pacífico. Então ela começou a se dividir, cara. Já imagina a cara do Jô. E aí, nesse momento, acharam ela. Ele falou assim, cara, você não precisa falar mais nada durante 1 mês. Eu lembro, eu tenho isso gravado. 1 mês você fica sem falar nada. E todo mundo... Aí começou, cara. Aí era todo o dia. Que legal. Todo dia. Eu tinha que ter uma resposta para dar, que eu não sabia qual era, para uma pergunta que ele fazia. Não, essa ele devia pensar, essa aqui eu vou falar com o Derico. Porque... Ou então falava assim, pega uma pergunta para eu falar. Sabe uma coisa assim? Tinha, alguma coisa tinha. Só que eu não sabia. Então era uma relação muito sincera. Porque ele sabia que eu nunca ia falar não para nada. Tanto é que depois começou a virar cobaia, comecei a comer minhoca, né, grilo, menos gafanhoto. Banana, que eu sei banana, que você... Não, banana, isso era uma sacanagem que ele não fazia comigo, entendeu? Porque ele poderia falar, né? Ou fazer um chips de banana falando que era batata frita e me enganar, mas ele nunca fez. Então era uma relação muito simpática mesmo, muito, muito sincera. Ele sabia que eu não ia falar não para nada. E eu sabia que ele não queria me botar numa roubada, entendeu? Ele sabia também que você ia trazer um conteúdo legal pro programa, não, né? Sim, lógico. Né? Também não é à toa, né? Ele me dava 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto. Aí quando eu comecei a fazer as paródias daquele programa de política que ele fazia com as meninas, sim. Meninas do Jô, eu comecei a fazer paródias. Então me vestia de um monte de coisa. Tem até no YouTube, quem quiser, coloca lá. Derico Paródias, tem tudo. Elton John, Ney Matogrosso, Liza Minnelli, Alcione. Eu me travestia. Eu lembro muito bem. Eu me travestia de qualquer coisa. E eu que fazia as paródias. Eu que escrevia. Escolhia a música, escolhia o artista. Ele só me dava o texto, o tema. Hoje nós vamos falar sobre o Renan Calheiros, que viajou para Milão com uma trupe. Legal. Então eu pegava lá uma música que fosse mais ou menos temática, me vestia de um artista que fosse uma coisa bacana, engraçada, legal de se vestir e metia no gogó. Ele só falava para mim, porque ele era notívago, eu ia dormir 4 horas da manhã, né? E eu não, né? Eu chegava em casa 10 horas da manhã, 10 e meia eu tava dormindo. Aí ele me ligava. Tá dormindo? Falei, não, Jô, tá tudo certo. Bacana, né? Eu chamava ele de bacana, ele me chamava de bacana. Bacana, tá dormindo? Eu falei, não. É o seguinte, amanhã ele me ligava na terça para amanhã. Amanhã nós vamos falar de qualquer coisa, do Congresso, não sei o quê. Surpreenda-me. Desse jeito. Não tenha dúvida. Aí eu começava a escrever, né? Aí eu não conseguia dormir mais, porque ficava aquela coisa, né, de pensar e tal, não sei o que. Eu escrevia e ligava para a figurinista, Rose. Falava, Rose, você já sabe, né? Estou te ligando essa hora. Ela fala, ai, Derico, pelo amor de Deus, me fala o quê? Eu falei, então, eu vou ser o Elton John amanhã. Ela, meu Deus do céu. Eu falei, então, mas qual é a referência? Porque ela tinha que ter uma referência do artista, né? Em que situação você vai ser o Elton John? Aí eu falava assim, veja aí alguma. Eu vou estar sentado num piano, porque eu vou tocar piano. Aí ela via lá. Essa foi demais, tá no YouTube. Eu cantando Skyline Pigeon. Eu de fraque, com cartola, óculos, né, peruca, tocando num piano de cauda branco. Essa era a referência. Tá. Ela me mandou. Eu falei assim, isso aí. Ela falou, então tá bom. Cara, no dia seguinte, tinha um piano branco alugado pela Globo no palco para eu fazer a performance de 1 minuto e meio. Cara. Que maravilha. Tinha um piano branco, cara, de cauda. Então, cara, a Globo era assim. O SBT também. Mas a Globo era foda. A Globo, você chegava e falava assim, eu quero amanhã entrevistar uma lhama falando chinês. Amanhã, no dia seguinte, tinha uma lhama falando... Então, assim, cara, era uma fábrica de sonhos. De realização de sonhos, né? Faça direito.
não se preocupe com a logística, a gente só faça direito. Então, cara, a gente fazia um negócio ser espetacular, né? Por isso que o programa ficou tanto tempo, porque era um espetáculo. Era muito legal de se fazer. E o quinteto, depois sexteto, né? Quarteto, mas no começo... Começou com quarteto, né? Começou quarteto, virou quinteto, sexteto e voltou para quarteto. O quarteto, ele tinha uma presença muito grande no programa, né? Tinha. Era o único grupo de música que tocava todo dia no ar. Impressionante, impressionante. Você talvez sendo o cabeça, não sei como é que eu posso falar, o que aparecia mais, sim, né? O que aparecia mais, mas também tinha o Bira. Sim, eu não era o protagonista. Mas eu tinha um espaço ali bem legal. Tinha o Bira, era que risada famosa. Bastante. O Rubinho no começo. Que não falava nada. Que não falava, o garçom, que passou a ser um personagem também, né? O Alex. Então, pra você ver o leque de opções que o quinteto passava para ele. E o leque de opções que o Jô tinha à disposição, né? Porque ele poderia usar qualquer um de escada para qualquer coisa. Né? Exatamente. Para determinadas coisas ele me usava, porque primeiro eu era mais jovem. Né? Eu tinha 23 anos de idade. A galera tinha 55, 54. Né? O Bira tinha 56 quando eu entrei. Então, assim, na verdade, ele tinha um discernimento da coisa. Né? Mas, ao mesmo tempo, todo mundo tinha a sua graça, todo mundo tinha a sua relevância. Né? Sem dúvida. Então, assim, e não tinha essa coisa da vaidade... entre nós, pelo menos, né? O Derico está falando mais, o outro está falando menos. Porque, na verdade, cara, todo mundo lá tinha uma atuação de relevância e o salário era igual para todo mundo. Então, bicho, não é porque eu falava mais que eu ganhava mais, então isso poderia causar uma certa... Não, cara, tudo igual. Então, estamos lá para fazer um negócio bem feito, bacana, todo mundo feliz, ganhando bem, tinha dinheiro em casa, tinha comida, todo mundo levantando um pouco o padrão, sabe? Vinha com carro zero, sabe? As coisas assim, cara. Que era um tipo do padrão de vida, não de um músico brasileiro normal, que tocava na noite e tal. Não era isso, era um outro patamar. Só que a gente era músico igual, entendeu? Então a gente viveu uma época de tempo, né? Eu, 28 anos, que eu usufruo disso até hoje. Eu imagino que tenha sido uma vitrine enorme para vocês. Acabou, né? Que acabou o programa, mas a vitrine não fechou. Né? Então a gente continua sendo requisitado, a gente continua fazendo evento. Eu viajo que nem um maluco, cara. Que legal. Porque a gente tem público no Brasil inteiro. Agora eu fiz um show tributo ao Jô em São Paulo, no Bourbon Street, domingo, 7h30 da noite. Pense num dia ingrato para você sair de casa e assistir um show. 7h30 da noite. Tava lotado, cara. Lotado de gente que queria ver o programa, queria ver o Jô, ver o Jô não, mas ouvir as histórias, ver a gente, carinho, todo mundo com palavras de carinho. Pô, saudade, pô, que legal que é ter você aqui, que bacana. Isso praticamente 6 anos depois do programa ter acabado. É impressionante mesmo. Então... Você sonha às vezes que você está no programa? Não. Foram quase 30 anos. Não, 30 anos. Não, eu não tenho eu não tenho essa melancolia. Né? Não tenho. Eu tenho saudades do esquema como era o programa, que era muito legal. A dinâmica de eu acordar de segunda-feira, pegava o carro, pegava a estrada a fim de trabalhar. Eu ia para a Globo, para o SBT, feliz em trabalhar, porque eu sabia que o esquema ia ser legal, que eu ia encontrar gente bacana, que estava tudo certo, ia ver um monte de gente legal sendo entrevistada, cada hora era Roberto Carlos, aí o Ayrton Senna, aí sabe, políticos e artistas e literatos. Pô, passava a história do Brasil lá, cara. Eram várias aulas por dia. Exatamente, isso né? que eu te falei, era uma aulinha de faculdade todo dia. Então, ótimo. O Jô era um cara muito legal de se conviver, então bacana estar com ele lá, com a equipe toda, com os produtores, com os jornalistas, o pessoal do Sexteto, todo mundo querido, amigo. Tocava, que era legal, se promovia, sabe? Tudo era legal. Eu vou confessar para você, antes do YouTube, eu gravava direto em o programa. VHS, né? Em VHS. Então, além de a gente ter o público notívago, que era frentista de posto de gasolina, garçom, empacotador de supermercado, porteiro e tal, a gente tinha as pessoas que gravavam para assistir durante o dia. Então, a gente pegava presidente de multinacional, diretor de banco, era de A a Z, cara. Branco, preto, amarelo, vermelho, homem, mulher, o que fosse, entendeu?
Para quem é mais novo e não tá entendendo direito essa nossa conversa de gravar, se você perder esse programa... Não tinha outro. Não tinha nem reprise, Não né? tinha reprise. Não tinha um streaming pra você ver depois. Não ficava disponível em alguma plataforma. Não existia isso. Né? Então, você criava a sua própria plataforma, né? Exatamente. Então, assim, na verdade, a gente criou uma forma de Ibope que até então não existia, que era o cara que assistia depois. Né? Isso é muito louco, né, cara? É demais. Então, assim, na verdade, isso se comprova pela demanda que a gente ainda tem de show, de evento. Participação VIP eu não faço, porque eu realmente não acho pertinente, não é do meu perfil de fazer isso. Né? Estar lá porque, puta, que legal. Não. Ou vou para tocar ou fico em casa, na verdade. E então isso é uma coisa assim que eu faço muito. Estava viajando agora, vou viajar agora e continuo viajando direto. E aonde eu vou é exatamente o mesmo feedback que eu recebo sempre. Puta, que legal, que saudade do programa. Ai, como vocês eram queridos. Ai, minha mãe te ama. Ai, eu cresci ouvindo vocês. Ah, meu irmão toca porque te viu tocar. Sabe essas coisas? Isso deve ser muito legal, né? É um legado. Isso é um legado. Isso é um patrimônio, na verdade. Né? A gente está falando aqui do assessor para assuntos aleatórios, mas eu acho muito interessante que você falou em relação a pessoas que começaram a tocar por causa de você. Né? Sim, porque eu não estudei a minha vida inteira para ser assessor de assuntos aleatórios. O assessor de assuntos aleatórios não é um personagem que foi criado para o programa. Sou eu fazendo lá as coisas que eram pedidas para mim. Eu não criei um Derico. O Derico existe. Ele é igual em todos os ambientes. Eu sou igual no velório, eu sou igual num jogo de futebol, num show, numa festa infantil. Eu sou a mesma pessoa. Então, assim, as pessoas me veem e falam assim, cara, é incrível, você é a mesma pessoa. Eu falo, pô, mas você queria que eu fosse diferente? Eu não sou bipolar, né? Agora, só é daltônico, né? Não, isso tudo bem. Agora, eu estudei para ser músico. E aí o feedback do músico é que é legal, porque isso é muito importante para mim. Não que seja mais importante do que qualquer outra coisa, mas é tão importante quanto. Então, você ser reconhecido como um músico que fez algo por uma geração ou por alguém, né? Então, por exemplo, eu dou muita palestra para criança e adolescente em projeto social, onde eu viajo. Eu sempre busco falar, né? E passar um pouco da experiência, das coisas que eu vivi e tal. Para crianças que não me conhecem, na verdade. Né? Então, eu falo assim, vou fazer uma palestra em Volta Redonda para crianças e adolescentes da escola municipal, não sei o que lá. Tá bom. O professor dá uma aula para essas crianças sobre mim. Quem foi, o que fez, passar vídeo. Aí quando as crianças vão me ver, porra, sabe, vem me abraça, fala, nossa, que legal, cara, me deu muita risada com você, não sei o que lá. E aí você fala, pô, que bacana que você deu muita risada. Agora ouve o que eu tenho para falar, porque daí de repente você pode ser um puta músico legal. E as crianças, cara, falam, pô, dá para ser músico no Brasil, cara, olha que legal que o cara tá falando, pô, que é uma profissão bacana, porque eu sempre gostei de ser músico, mas minha mãe sempre fala que vai ser médico, vai ser engenheiro. Aí você quer tocar, você toca, mas você, sabe? Como se a música não fosse uma profissão. Sim. Né? Então, esse legado eu acho muito legal. Você se vê às vezes no YouTube? Você vê os vídeos teus? Eu não sou muito de autocrítica. Não, nem de autocrítica, assim. Tá. Me ver para... Assim, por exemplo, tenho um projeto agora. Tava vindo para cá, eu tenho um projeto que eu estou lançando toda a minha discografia no Spotify. Tá. Então, tem muita coisa que eu gravei que era independente. Então, agora uma gravadora pegou tudo isso, organizou e está lançando toda a minha discografia mensalmente no Spotify. Bacana. Isso tem uma linguagem, né? de lançamento, capas, que tipo de música que eu vou querer que seja exposta, o que é mais chamativo e tal. E aí vem as provas, aí eu vejo como está no ar, eu analiso.
Mas não com um olhar de autocrítica, assim, deixa eu ver se eu tô bonito, se eu falei direito, se eu não falei, se eu toquei a nota certa. Isso... Nem pegar um vídeo para dar risada com você mesmo, por exemplo, de alguma coisa que você falou. Só se alguma pessoa pegar. Tá. Olha o dele, isso aqui que você fez no jogo aquele dia, eu olho e falo, nossa, olha isso, que legal, que bacana. Mas eu mesmo pegar e olhar... quando o João morreu, cara, no dia 5 de outubro, 5 de agosto agora de 2022... Eu tava em Londrina, no Paraná, fazendo show. Acordei 6 horas da manhã com o telefone caindo no chão, né? Eu não sabia. Peguei, fui começando a ver as mensagens. Uma pena, sua perda, lastimável. Cara, quem morreu, cara? Aí meti no Notícias. Aí aparece a estampada a cara do Jô. Falei, nossa. E aí começou. Das 6h30 da manhã... às 2h30 da manhã do dia seguinte. Eu tentando organizar a demanda de entrevistas e depoimentos que as pessoas queriam de mim. Fora a tristeza pela perda, né? Eu não consegui. Eu encaixar uma coisa na outra. Eu só fui exercitar o luto no dia seguinte. Mesmo assim, eu quietinho, parado, falei, puta, o João morreu e tal. Quando falar com a minha mulher. E eu, em viagem, cara, nem um abraço eu tinha. Fui ter dos amigos que estavam mais próximos lá na hora. Mas ninguém é a família, meu filho, minha filha, sabe? Pessoas que realmente conviveram. Aliás, cara, eu acho que até hoje, 2 meses depois, eu ainda não tive esse momento de levar um papo com a minha mulher, por exemplo, falar, pô, o Jô morreu, né, cara? Que coisa, lembra? Que bacana. Não tivemos esse momento ainda. Porque depois eu fiquei viajando, e aí passa, na verdade, né? Porque tudo passa, né? A rotina faz com que a vida continue, né? Mas, cara, assim... Eu dei tanta entrevista, tanto depoimento para tantas TVs e tantas rádios, que as pessoas vinham para mim e falavam assim, cara, eu chorei muito com a entrevista que você deu para o Rodrigo Bocardi no SP1 às 6h30. Eu não consegui ver, cara. Eu não sei o que aconteceu que as pessoas choraram tanto. Por que elas choraram tanto? E eu não tenho essa curiosidade. Automaticamente, todo mundo lembra do Jô, né? Da conversa. Por isso que vieram falar comigo. Todo mundo... Depois que o Jô morreu, teve gente, cara, amigo íntimo meu, que não tem motivo nenhum para falar o que falou. Falava para mim assim, cara, parece que o Jô morreu e passou o bastão para você. Agora você resolve. Você fala, você dá o depoimento, porque as pessoas vão vir procurar você, cara. Numa dessas entrevistas, você disse que tinha perdido um pai, né? Como se fosse um pai. Mas assim, na verdade, foi. Porque eu enterrei meu pai dia 25 de abril de 2012 e 10 anos depois eu enterrei de novo. Você entendeu? Mas não tem comparação. Eu não estou comparando porque meu pai é meu pai. Claro. Eu nunca chamei o Jô de pai. E ele nunca me chamou de filho. Tanto é que o filho dele morreu e não fala, puxa, meu filho, agora você vai ser meu filho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a relação que o meu pai tinha comigo, de cuidado, de legado, de deixar uma experiência bacana, como é que se fala? Conselhos, né? Orientações. O Jô também tinha. E eu não tive isso com mais ninguém. Ninguém mais teve esse protagonismo todo na minha vida, que senão meu pai e ele. Minha mãe. Mas assim, mãe é mãe, pai é pai e tal. Mas assim, uma pessoa de fora da família que teve essa coisa tão significativa na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, fora meus pais, foi o Jô, cara. E eu vou negar isso? E vou falar, não, eu não vou falar isso porque vai parecer que eu estou sendo oportunista e tal. Eu não quero saber. Por isso que eu também não fico cutucando muito, sabe? Porque fica parecendo que, sabe? Não, deixa eu ouvir isso porque a minha autoestima vai ficar... Entendi. Mais... Não, cara, eu não preciso disso. Claro. Na verdade, se eu pudesse não ter dado depoimento nenhum, seria melhor. Porque eu conseguiria viver isso de uma outra forma. Mas não, eu fui obrigado a expor a minha imagem, expor a minha fala, expor os meus sentimentos para conseguir apaziguar a demanda das pessoas. Porque senão ia acontecer uma outra coisa que eu também não queria, ser antipático.
Pô, tentei falar com o Derico e não consegui. E isso aconteceu, porque teve gente que quis falar comigo e não conseguiu, cara. Mas assim, era gente do Japão, gente da Itália, gente da Alemanha, de Portugal, da África, dos Estados Unidos. Cara, Você viu o tamanho do Jô, né? Não tem condição. E olha, vou te falar, cara, juro mesmo, cara. Se você for analisar e se você for buscar referências de depoimentos dados por pessoas, você vai encontrar muita gente voltada para o lado profissional dele, né? Porque muito pouca gente era pessoal, porque ele não tinha família, ele não tinha muita gente assim que a mãe dele falou, o filho dele falou, a esposa dele falou. Não teve muito disso. E eu. Que coisa impressionante, né? Então, cara, e aí fica aquela coisa, eu vou ficar cutucando isso, cara? Agora eu vou ver, é isso que eu falei realmente, cara. Puta, isso eu vou gravar e vou deixar gravar. Não, cara, deixa isso aí, sabe? Eu não quero, eu não tenho essa... Sou um cara vaidoso, sou, todo mundo é, né? Mas esse tipo de vaidade específico, cara, eu não tenho, nunca tive. Né, de autopromoção, de querer aparecer pra caralho, de ser o cara e tal. Tô em todas, sabe? Quero estar em todas, vou nas festas. Nunca fui disso, eu sou de casa, eu gosto de ficar em casa. Derico, acabei me estendendo muito em relação ao Jô, mas... Não, mas é uma delícia falar sobre ele, porque faz parte da minha vida, pô. E da minha também, do outro lado... De todos que estão ouvindo, inclusive. Aqui, né? Nada do que eu falei aqui é irrelevante para quem está assistindo. O que você acha de um dia o Derico na arena tocando o hino do Corinthians antes de um jogo? Isso já foi proposto pela Jovem Pan. Verdade. O Nilson César, o Nilson César. O Nilson é da minha cidade, Sorocaba. Então, Sorocaba. O Flavinho, o Prado... um monte de gente falou, cara, você precisa pegar teu sax e fazer o hino do Corinthians antes de um jogo. Eu falei, cara, mas é só vocês falarem um dia. Ligar, né? Só me ligar, eu pego meu carro e vou. Eu não sabia disso, hein? Nossa senhora, isso aí, se você falar isso na Jovem Pan, os caras montam uma estratégia e eu tô fazendo o hino em qualquer momento. Fica aqui o convite pro Duílio, então. O Duílio, antes até, o Andrade, o Roberto, eu falava com ele, pô, presidente, pelo amor de Deus, cara, quando é que você vai me dar a honra de eu tocar o hino do Corinthians um dia na arena? E show, né? Então, assim, na verdade, eu não tenho... E eu não fico cutucando, sabe? Me chama aí. Eu também não tenho esse perfil, né? Então, tá aí. Eu sou um corintiano que adora o meu time e sou disponível. Porque é o tipo da coisa que eu paro de fazer o que eu estou fazendo, pego meu carro, vou lá, toco e venho embora. E ainda por cima eu assisto o jogo de graça, que é uma delícia. Mas a hora que quiser, cara. A hora que for. E vai ser um sucesso, cara. Eu tenho certeza disso. Porque, cara, é inusitado. Quando é que você vê um músico tocando o hino? É dificílimo você ver um negócio desse. E no caso de música instrumental, muito menos, né? Pô, pelo amor de Deus. Eu tava no estádio semana passada, na final da Copa do Brasil, tinha um grupo de pagode. Sim. De vez em quando a gente vê algumas... Mas tocando hino? Tocaram umas músicas de torcida e acho que o hino também. Será? Tenho quase certeza que sim. Mas a música instrumental merecia um cara vai lá representando a música instrumental no Brasil com saxofone, vai lá e toca o hino, pô, puta solenidade, legal pra caralho. Vixe Maria. Faria com o maior prazer do planeta. Vamos aguardar esse telefonema pra você, então. Faria com o maior prazer, cara. Projeto dele, que você falou do Spotify, né? Eu tô com o lançamento da minha discografia toda no Spotify. Agora eu tô lançando... relançando, né, na verdade, depois da pandemia, o meu caminhão, né, o Truck, Derico Music Truck, que é o projeto que eu saio tocando música instrumental de graça em cidades, em praças, parques, né? O teu irmão tá nessa também, ou não? Meu Sérgio, eu fazendo... Na verdade, dando oportunidade de audição de um estilo de música que é muito pouco divulgado, que é a música instrumental, né? Então, eu faço isso de graça, aliado a isso as palestras que eu faço com criança e adolescente, em projeto social. E show, cara. Eu tô viajando muito. Então tem as minhas redes, né? Eu sou Derico Oficial no Facebook e no Instagram. Não, Facebook e YouTube. E no Instagram é derico.ciotti. Tá. Então eu tô lá com as 2 taças do Corinthians abraçadas. Tá? Sensacional. E aí tô nessa, cara.
sobrevivendo, né? Da pandemia, desse tempo todo que a gente ficou sem trabalhar. Então, consegui agora tapar todos os buracos que foram criados nesse período. E agora eu estou evoluindo, né? Importante estar com a agenda cheia, que eu vi que cara. Putz, cara, tem viajado bastante, trabalhado bastante. Pra gente estar aqui hoje, a gente toreou umas datas aí. Porque, na verdade, é muita viagem, cara. Porque as pessoas, assim, quanto mais disponível você estiver, mais solicitações aparecem, porque as pessoas querem, né, que você esteja nos lugares tocando e tal. E eu sou um público muito restrito, eu não toco para multidões, né? Eu não tenho show de 50 mil, eu não sou o Luan Santana, né? Mas, ao mesmo tempo, quem vai porque está a fim de ouvir. Então, eu toco para um público restrito, em casas menores e tal, mas sempre com casa cheia. Então, quem contrata tem o grato retorno de ter a casa cheia. Então o ticket médio do cara é legal, porque as pessoas que vão me assistir são pessoas que têm um certo nível de poder aquisitivo, saem com a esposa, sabe? É um outro tipo de onda, que é diferente do truck, que toca em praça, em parque. Então eu toco para cara que está andando com cachorro, gente que está correndo, pai, avô, de graça. Então eu volto a dizer, eu pego um público, cara, que vai de A a Z, de 8 a 80, branco, preto, amarelo, vermelho, todo mundo sabe que eu existo. O truck desse jeito, desse formato que você falou, a gente não vê muito por aí não, né? Nenhum. Não tem. Que entra em qualquer lugar, não tem. E qualidade, né? Porque eu meti no truck o que há de melhor em som, né? Você leva o sax, a flauta também? Levo sax, flauta, o teclado do meu irmão. E agora eu estou expandindo, vou botar uma bateria eletrônica, uma coisa assim que para caber um quintetão, assim, quarteto, quinteto e tal. A única coisa que não subiu até hoje foi voz, porque é música instrumental. Então eu estou tentando manter a linguagem do truck ser uma linguagem de música instrumental. E eu chamo músico local para tocar comigo. Então, além de tudo, eu elevo a cultura local, né? Chamo gente de lá. Então eu vou para Santa Rita do Passa Quatro. Pô, chama um cara para tocar aqui junto. Ah, tem o Rubinho. Pô, puta, chama ele. Vai lá, toca. Aí, puta, a galera toda do Rubinho vai, sabe? Tá. Então é legal, é uma coisa plural. Né? E a ideia não é me promover. Volto a dizer também, eu não tenho essa ideia de Derico, não, cara, eu quero que você se sinta confortável e seduzido a subir no truck para tocar. Então o protagonismo é do caminhão, não é meu. Tá. Então o caminhão é que é legal. Pô, ele fica parado lá, todo mundo vê, puta outdoor bacana, na praça, do lado do lago, pô, puta sunset, pôr do sol. Legal. Aí você vai lá e toca uma música de qualidade, brinca com a galera, curte e tal, não sei o quê. E fala, pô, passei um momento diferente, sabe? Você proporciona esse momento diferente. Vê se leva esse truck para Sorocaba, Derico. Vou levar, ainda não tive convite para Sorocaba, eu não fui. Vamos conversar lá. Vamos, tem um monte de coisa bacana para acontecer. Esse projeto do Spotify vai ter as músicas para criança? Que tem. Você... vai ser um lançamento específico do Derico 11 Meses, tá. Que é um disco que eu gravei só para criança, adolescente, recém-nascido, né? Músicas cantiga de roda, música de niná e tal. Eu tenho uma filha de 2 anos e 10 meses. A gente costuma tocar bastante coisa para ela, né? Sim. De vários ritmos, de vários tipos de música. Então é um que eu vou querer passar para ela também. Vai estar disponível. Mas se eu soubesse, eu já tinha trazido um para você aqui, pô. Opa! Mas não vai faltar eu vou acompanhar você pela internet. Derico, pra gente encerrar, você consegue tocar o hino do Timão pra gente? Eu trouxe a flauta para isso, pô. Maravilha. Então é a hora agora? Nossa Senhora. Então, senhoras e senhores... Mas se o Duílio escutar você tocando, acho que vai... Então, mas aí eu vou... Pego meu saxofone, vou numa caçamba ou no caminhão, ou vou no meio do estádio. Puta, já pensou, cara? Acho que eu não vou conseguir tocar, eu vou chorar, cara.
Que beleza. Grande Derico. Como é legal a gente escutar o hino de uma forma diferente. A música, né, de uma forma diferente. A gente está acostumado de um jeito, mas em determinado momento você escuta... Faz de outro, né? Eu te falei, a gente estava no backstage aqui antes de começar a gravar, eu te falei que o Juca Kfouri usou a minha gravação do Eu Tocando Sax. Na abertura do programa dele, faz um tempo já, né? Que ele tinha um programa, acho que é na Gazeta, você falou na Gazeta, né? Não lembro exatamente onde era. E aí ele me ligou, falou, Dericão, pô, você não sabe, eu tô usando o hino de abertura. Eu falei, pô, que honra. Eu falei, não, eu nem te pedi autorização. Eu falei, mas nem precisa, toca aí, tá? Já convidei o Juca, ele falou, André... Ele é um querido fechado, também, né? Só espera passar as eleições que eu gravo com você. Que legal. Derico, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra para mim. Prazerzão falar com você, ainda mais falando do nosso Coringão, né? Eu fico muito feliz. E outra coisa, um convite inusitado, na verdade. Porque é muito difícil a gente falar do nosso time sem ter retaliações de pessoas que são de times diferentes. Então é difícil a gente falar, né? Então, quando a gente vem num lugar onde você tem liberdade de poder falar sem restrição e sem essa coisa do apaixonismo, né? É muito legal, porque daí você fala com propriedade, né? Você coloca os prós e os contras, como a gente falou aqui. Nem tudo é só maravilha, né? Mas os caras falam assim, né? Você torce para algum time? Eu falo, não, cara, eu sou corintiano. É uma religião, né? É completamente diferente, né, na verdade. Como eu acho que o cara aqui do Flamengo também, não sei o quê, tudo bem. Mas não é torcer para um time, né? É completamente diferente, né? Pelo menos a minha relação, acredito que um monte de gente pensa do mesmo jeito. É diferente de você torcer para o time, tudo bem, você vai lá e torce para o time. Agora, você ser é uma coisa completamente diferente. Né? Muito bom. Dericão, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso nos projetos. Muito obrigado. Vou acompanhar você pelo Spotify, pelo YouTube. Legal. Já te acompanho no Instagram. Que bom. E foi um prazer muito grande. Galerinha, saúde e paz. Obrigado pelo carinho. Um dia ainda retribuirei esse carinho todo de vocês. Pessoal, obrigado a vocês também pela audiência. Papo muito legal com o Derico. E nos próximos programas, mais ex-jogadores, personalidades, sempre falando do nosso Coringão. Grande abraço!